Boa noite a todos. Boa noite. Há quanto tempo que eu não vejo vocês? Costuma-se dizer que se a gente perdesse todo o Evangelho, perdesse tudo, de repente desaparecesse do mundo o Evangelho, mas a gente mantivesse apenas o Sermão da Montanha, a gente conseguiria reconstruir todo o ensinamento que o Evangelho traz, que os ensinamentos que Jesus agrupa nesse seminário que ele deu naquele momento. É interessante que, apesar de a gente fazer aqui palestra toda semana, fazer seminários com frequência, não era esse o modelo educacional, pedagógico usado por Jesus. Assim, sermões era uma tarefa relativamente esporádica, assim, são poucos momentos em que a gente vê Jesus reunir o povo. Sentem aí que eu vou contar para vocês umas coisas agora, para ver se vocês se apercebem de algum modo. Então são 3 sermões assim, que tem registrados nos Evangelhos, mas sem dúvida o mais conhecido dos sermões é o Sermão da Montanha. E dentro do Sermão da Montanha, o núcleo mais conhecido e lembrado é a lista das bem-aventuranças. E cada um tem uma bem-aventurança favorita sua, né? A maior parte das bem-aventuranças são perfeitamente compreensíveis e a gente pode sempre sofisticar o pensamento, mas é bem dado. Se eu digo assim que é bem-aventurado o misericordioso, tudo bem, se a pessoa é misericordiosa, ela vai ter bem-aventurança. Se eu digo que é bem-aventurado o pobre de espírito, talvez eu tenha que entender um pouco o que se quer dizer por pobre de espírito, mas também não é tão difícil da gente perceber a profundidade. Mesmo bem-aventurados os aflitos, que pode dar margem à confusão, deixar que isso é uma apologia à aflição, né? Dizer assim, se você não está aflito, você está mal-aventurado, então, né? Porque bem-aventurados estão os aflitos. Mas ainda assim, com um pouco de lógica, a gente consegue rapidamente entender. Mas hoje eu queria falar de uma outra bem-aventurança, que eu acho que não é tão fácil da gente perceber, que é quando Jesus diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que forem mansos. Se a gente não parar para pensar um pouquinho mais a respeito dessa afirmação de Jesus, a gente pode achar que bem-aventurado é aquele que aceita tudo, né? Que é um sonso, que não reclama de nada, que fica olhando de uma maneira sem se mover para qualquer coisa que aconteça ao seu redor. Mas esse nível de reatividade não é compatível com o ideal do cristão, porque a gente vai olhar os grandes exemplos do movimento cristão, são pessoas que moveram o mundo. Mesmo que a gente saia do exemplo de Jesus, que nunca devemos sair do exemplo de Jesus, né? Mas Jesus revolucionou o pensamento, dividiu a história. Mas se você for pensar, talvez o personagem mais conhecido do cristianismo depois de Jesus foi Paulo. Provavelmente Paulo. A maioria das pessoas pensaria em Paulo. Você pode falar bastante coisa de Paulo, mas ele não é o modelo de manso que a gente conhece assim, quando você para pensar um pouquinho, né? O senso comum de manso não corresponde à personalidade que a gente conhece de Paulo de Tarso. Será que Paulo não era manso, então ele estava mal-aventurado? Ou será que de algum modo Paulo era manso e por isso estava bem-aventurado? Estava dando um exemplo importante para a nossa vida de uma mansuetude que talvez fuja do senso comum de ser manso, que é ser meio bocó, né? Que o manso não reage a coisa nenhuma. Paulo de Tarso era um sangue quente. Se era para perseguir cristão, ele perseguia cristão. No livro Paulo e Estevão, eu sempre digo essa passagem, que é uma passagem, uma informação que escapa sutil,
dentro do livro. Na época em que Paulo de Tarso comandou com mais, Saulo, né? Na época, comandou com mais veemência a perseguição aos cristãos, logo que ele tinha perdido a namorada e veio com toda aquela energia no coração, diz Emmanuel assim: milhares de pessoas fugiram de Jerusalém, não porque eram cristãos e estavam com medo de Paulo, mas porque tinham medo de serem acusadas de serem cristãos. Imagine o tamanho do sofrimento que acontecia atrás. Então, digamos que sangue quente. E depois a gente sabe o que ele fez. Uma vez que foi tocado, não mediu obstáculos. A Maria Marcos, pai do jovem João Marcos, né, esse que é evangelista, chegou uma vez para Paulo, né, falou: olha, meu filho aqui é muito dedicado, ele vai viajar com você, porque você vai espalhando o evangelho pelo mundo, então ele é muito bom, muito interessado, então leva ele com você nas viagens. Paulo falou: posso levar, mas ele quer ir comigo? Ele falou: não, ele quer, mãe, já colocando o filho, não, ele quer, ele vai, ele é muito dedicado, muito forçado. Eu falei: tudo bem, então a gente vai embora amanhã nós vamos sair em viagem. Tudo bem, eu vou em casa arrumar uma mala, pegar uns mantimentos, uma roupa para viagem. Ele falou: não, a gente não leva mala, mantimento, roupa para viagem. Né? A gente chega na cidade, passa numa Renner, né? Compra o nosso cartão, tudo novo. Não tinha Renner, acredita? Não tinha Renner naquela época, naquelas cidades, não tinha. Mas de repente a gente para no McDonald's no caminho, né? Alguma coisa assim, então não tinha McDonald's na época de Jesus. Já pensou no tempo em que não existia McDonald's? Pois é, não tinha McDonald's no tempo de Jesus. Mas pede no iFood daí. Tem uma dificuldade no caminho, você entra ali, tchá, pá. Não tinha, tá? Não tinha sinal no caminho. E daí Maria falou: mas como é que funciona isso? A gente vai andar 150, 200, 300 quilômetros a pé e não vamos levar um mantimento? Daí Paulo falou: não, a gente sempre acha umas ervas, um matinho pelo caminho, a gente vai comendo aquilo. Só que não era que andar por Campo Largo, em qualquer matinho você acha fruta, verdura, essas coisas. Não. Era andar numa região desértica. Imagina o tipo de mato que tinha cactos, o cara comia deserto na viagem. Daí Marcos não se animou muito com a viagem, não. Ele resolveu que não era para ele aquele negócio. Mas Paulo não tinha limite, nada parava ele. O desejo de fazer o bem movia ele a atravessar mares desertos, dormir em covis de feras, comer o mato do caminho, aguentar a picada de cobra e tudo o que fosse necessário. Sangue quente e manso. Porque manso não é ser uma pessoa que não tem nenhum tipo de proatividade. Qual é a característica da pessoa mansa? A pessoa mansa, segundo o dicionário, é aquela pessoa que se deixa conduzir. Então, quando a gente está pensando num animal, num cavalo, e a gente quer domar o cavalo, a gente diz que o cavalo pode ser manso ou pode ser chucro, né? Selvagem, bravo. Aí você pode usar diferentes nomes do outro lado. Então, a característica da mansuetude é aceitar a condução, é deixar-se conduzir. O que acontece é que no mundo, atualmente, todo mundo quer mandar na gente. E todo mundo quer que a gente seja manso aos seus interesses. Então,
O marketing cria toda uma propaganda para que a gente seja manso e acredite em tudo aquilo e faça exatamente como eles estão dizendo. Então, ser manso, no sentido de deixar-nos conduzir, tem que trazer para nós hoje um subtítulo, porque é ser manso para quê? Ou para quem nessa nossa caminhada? Porque não é para a gente sair acreditando em tudo que falam, fazendo tudo que os outros dizem para a gente fazer. Não, que nós temos que aceitar a condução. Então, não, o que falaram para a gente fazer, a gente vai fazer. Porque a gente vai receber todo tipo de conselho, direção pelo caminho, e muitas delas levam por abismo, por buraco. Mas é fácil entender, porque Jesus estava falando naquele contexto do Sermão da Montanha, que ele vai terminar com o Pai Nosso. Que ser manso é deixar-se conduzir pela lei de Deus. É deixar-se seduzir pelos conselhos dos espíritos superiores na nossa caminhada. E veja que coisa maravilhosa, Kardec mesmo fala no comentário a questão do Livro dos Espíritos, dizendo: olhe quão essa doutrina, o quão revigorante ela é para o nosso coração, que Deus coloca ao lado de cada um de nós um espírito de categoria superior a nós, para que nos sirva de mentor e de guia, o que comumente chamamos de anjos guardiões. Na nossa cultura já está bem, a gente fala mentor ou guia espiritual, mas a ideia é a mesma. Tem um espírito de uma categoria superior a nós. Então, quando Kardec está falando de categoria de espírito, ele está falando das categorias que ele mesmo citou. Diz que tem 3 categorias de espíritos, né? Os espíritos primitivos, os imperfeitos, os bons. Aliás, os primitivos, os bons e os perfeitos. Categoria única, superior. Nós estamos na 3ª categoria. Então tem um espírito de 2ª categoria, um espírito bom do nosso lado, que é superior a nós. Porque Deus nos dá na nossa vida pai, mãe, vô, vó, filho, irmão, professor, chefe, colega, subordinado. É tudo gente que nos ensina muita coisa na vida. Mas todos esses, via de regra, são da mesma categoria que a nossa, tudo imperfeito. Mas ele coloca um espírito de uma categoria superior a nós, ao nosso lado, para nos ajudar a seguir nesse caminho, a nos ajudar a enxergar a lei de Deus, a termos boas ideias, boas intuições, a conseguirmos dar direção para a nossa vida. Não é que nem o cavalo manso que tem um cabresto, que não permite que ele olhe em outro lugar. É um manso que diz assim: olhe por aqui, você olhe por ali, e diga: puxa, realmente eu estou vendo, estou enxergando mais claramente agora, estou entendendo o que se espera de mim. É uma mansuetude mais ativa, não uma mansuetude passiva que se pede de nós. Então é nós deixarmos conduzir, subordinarmos à lei de Deus e aos desígnios de Deus para a nossa vida. E a gente, às vezes, quando pensa assim: Deus soberanamente justo, bondoso, queridinho, legal, então a gente imagina que tudo aquilo que esteja de acordo com a lei de Deus vai ser muito fácil, suave e prático para as nossas vidas. E é surpreendente ver quantas vezes a gente fazer o certo
do ponto de vista físico e material, exige uma cota de sacrifício mesmo. Sofrimento, penúria, materialmente falando. Porque o filho, quando chora de madrugada, não é agradável levantar de madrugada para ir lá atender o filho. Mas, obviamente, na cabeça de qualquer mãe, qualquer pai, ouviu aquele choro, acende uma luz, pisca um negócio. É isso que eu tenho que fazer. Era mais cômodo eu ficar na cama, mas o certo eu ia até lá. E depois eu posso dizer que foi até gostoso, produtivo, positivo, porque fazer esse sacrifício tem diversas compensações do ponto de vista espiritual, mental, emocional, que depois vem. Mas materialmente falando, é um sacrifício. Então, não poucas vezes a gente seguir de acordo com a lei. Então, dentro da lei de reprodução está lá os deveres dos pais, né? Então, o livro dos Espíritos, tem gente que às vezes não é tão acostumada, vamos localizar aqui. O primeiro livro que dá início aí a construção da doutrina espírita é o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é dividido, né, em 4 partes. A terceira parte trata das leis morais, as leis de Deus. Uma das leis de Deus é a lei de reprodução, que fala da reprodução, sim, homem e mulher, mas fala da relação maternal, mães e filhos, e fala dos deveres dos pais, dos deveres dos filhos e coisas ligadas a isso. Então é uma lei. Então quando a criança chora, ela liga uma lei dentro da gente. Por isso que tem um impulso natural que nos leva a querer atender, acolher, socorrer, ajudar naquele momento. Às vezes as experiências são terríveis e podem criar uma repulsa, mas o impulso natural é o de atender, porque é lei falando dentro de nós. Então a lei se liga dentro da gente e nos leva nessa direção. E se a gente é manso e se deixa conduzir, vai fazendo não aquilo que é cômodo, mas o que é certo e o que se espera de nós, a gente vai herdar a terra. Essa é a ideia do ser manso. Aceitar a condução. Então, quando eu digo aceitar a condução, a primeira pergunta que surge é: condução de quem? Da condução de Deus, ok. Da lei divina, ok. Qual que é o representante mais próximo de nós, que mais pode nos ajudar nesse caminho? O nosso mentor espiritual, guia espiritual, anjo protetor, anjo guardião. E eles se relacionam conosco nesse caminho. Não é legal você ter do teu lado esse ser que te conhece profundamente e que tem capacidade de enxergar diante do que você enxerga? É claro que eu quero ser conduzido por ele. Agora vem a pergunta: como que isso acontece? Porque a gente tem uma mania na nossa vida, nós, espíritos da terceira categoria, espíritos imperfeitos, a gente é imperfeito porque a gente ainda não é muito dado a seguir as leis de Deus, assim, sabe? E uma das leis de Deus que a gente não é muito dado a seguir é a lei de liberdade. Então, se a gente vê o nosso filho fazendo uma coisa que a gente não concorda, o que a gente faz? A gente acabou seu livre-arbítrio, acabou aqui. Você não vai tomar essa decisão. Eu vou tomar essa decisão. A gente interfere no livre-arbítrio do outro, né? A gente não deixa a criança escolher, via de regra, se ela vai ou não vai dormir, se ela vai para a escola, não vai para a escola, se vai tomar banho, não vai tomar banho, se vai comer, não vai comer, vai comer um monte de coisa. Claro, ele é o Espírito perfeito, nós também somos o Espírito perfeito, Deus sabia que a gente era perfeito, está tudo aí, a gente deve mesmo
educar os filhos, tá? Não é que é errado colocar os limites naquele caminho, porque isso é a nossa relação do espírito imperfeito com o espírito imperfeito. A lei de reprodução criou essa relação e a gente vai sempre fazer o nosso melhor. Mas eu tenho certeza que não tem nenhum pai que, quando ele impõe, mesmo sabendo que é o certo, não fica um certo gosto amargo no final. Que fez porque eu mandei, era o certo fazer, mas foi duro esse método aí, esse caminho escolhido de forçar, deixa um gosto amargo. Pode até ter o doce de ter acontecido a coisa como esperava, mas tem um amarguinho no final de ter sido forçado. Que é uma luzinha do livre-arbítrio falando ali, da lei de liberdade falando com a gente nesse momento. Agora, os espíritos superiores seguem a lei, eles não interferem com o nosso livre-arbítrio. Então a gente está fazendo as coisas do nosso jeito, com a nossa ideia, com o nosso conhecimento. Eu fico imaginando meu Deus do céu. Não, ele nem faz isso porque ele é espírito superior. Se fosse eu, ia dar essa função para ele. Ele não interfere. Ele não interfere, porque ele não interfere no livre-arbítrio. Essa é uma pergunta que eu ouço com frequência no grupo de estudos que eu trato. Normalmente trabalho com gente que conhece menos a doutrina espírita, aprendendo algumas coisas. Mas por que orar? Por que pedir para Deus uma coisa? Deus já não sabe o que eu preciso? Será que eu tenho que informar a Deus que eu estou precisando de alguma coisa agora? Está distraído? Está preocupado por estar assistindo o jogo agora? O que aconteceu com Deus nesse momento? Não, né? É por causa disso. Ele não vai interferir na nossa ação. Então você precisa pedir porque é pedindo. Então, já que você está na tua liberdade vindo pedir um apoio, isso é o que eu posso fazer por você. Você se lembra a história de André Luiz no nosso lar? 8, 9 anos, no umbral, sofrimento, dificuldade, amargor, grito, choro, pânico, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí um dia, alguém pode me ajudar? Pum! Estava lá o espírito do lado dele. Por que vocês demoraram tanto? Não, você que demorou, a gente está aqui esperando você. Nos dá uma chance, porque a gente não vai interferir no teu livre-arbítrio. Então os espíritos não fazem isso, porque é uma lei, a lei de liberdade. Então a gente deve pedir. Ainda bem que ele é um espírito superior, né? Espírito bom, categoria acima da minha, porque eu ia ficar muito angustiado. Você já fica angustiado com meu filho lá, tentando abrir um pote de doce. Hoje era essa lá, eu estava lá com o pote de geleia. E eu do lado, não vou falar que eu vou abrir, não vou esperar ele pedir. Mas não acredito que ele não vai pedir, cara. Estou aqui do lado, deixa eu abrir aqui, 10 segundos aí. Ele vai cair no chão, vai quebrar tudo, vai estragar o negócio todo. Meu Deus, que angústia, quer ver o outro. Você sabe o que ele está fazendo errado. Você conhece a metodologia, tem a solução. Mas não, o outro quer fazer do jeito dele. Assim que nós, espíritos imperfeitos, fazemos as coisas. É claro que a gente deve ter a proatividade de buscar o caminho. Mas frequentemente o que nos impede de pedir mais ajuda é o orgulho. É difícil reconhecer que a gente não sabe uma coisa. Tem gente que literalmente prefere, né, gastar tempo, dinheiro a reconhecer que não sabe uma coisa. Orgulho. Eu uma vez fiquei umas 2 horas andando perdido numa cidade para não pedir informação, entendeu? Porque onde já pensou, o que vão pensar de mim, eu, um homem, pedindo informação a respeito de direção? Destruí uns 10 chuveiros uma vez para trocar uma resistência lá, não olhei o manual, entendeu?
Que homem não pede informação para fazer as coisas. Isso é orgulho. Falando naquele momento. Que é uma atitude de humildade, dizer, olha, eu não sei fazer, alguém sabe me dizer onde fica o negócio? Alguém pode me ajudar a fazer a coisa aqui? E tem gente que prefere gastar o dinheiro, gastar o sapato, gastar o tempo, passar mal, ficar doente, a pedir uma ajuda. Porque pedir uma ajuda é admitir uma incapacidade. Como se todos nós fôssemos plenamente capazes em tudo. Tem algum momento da nossa vida que a gente entra nesse ciclo maluco, assim, de ter que ser autossuficiente, assim, e conseguir fazer tudo por sua própria capacidade. Mas a gente não nasce assim, as crianças não são assim naturalmente. Elas lidam com muito mais tranquilidade com as suas limitações. Eu sempre digo aqui que eu me lembro uma vez, quando meu filho tinha 4, 5 aninhos, ele reconhecia todas as letras do nome dele, mas não era alfabetizado. Daí ele ia lá, a gente tinha as letras com imã na porta. Daí ele foi lá e pegou todas as letras do nome dele e pôs elas na mesa, mas em ordem errada, né? Ele pôs o M no começo, o S no final e no meio misturou, né? Daí ele me chamou, você escreveu meu nome aqui e tal. Eu falei, olha que legal, tal, você escreveu o nome. Daí ele, né? Claro, né? Não vou deixar ele achar que sai por cima, assim, achar que já critiquei, né? Falei, mas tá errado no meio aqui, ó. Não é assim, tá tudo fora de ordem aqui no meio. Você acertou só as duas pontas, errou o meio todo. Ele olhou, mas eu estou aprendendo, né? Estou aprendendo. A gente está aprendendo um monte de coisa ainda e a gente tem que lidar melhor com a nossa história de nós estamos aprendendo. A gente não lida nada bem com o não estou aprendendo. Isso é um limitador no nosso desenvolvimento, porque daí, quando eu não consigo desempenhar, eu arrumo uma desculpa, boto a culpa do outro, reclamo do sistema, do tempo, da luz, do lápis, do computador, do que quer que seja, porque eu não simplesmente, não estou aprendendo, essa não tinha me dado conta desse pedaço aqui. Porque é errado estar aprendendo, a gente criou um negócio que é errado estar aprendendo, a gente não, todo mundo está aprendendo. Qual que é o melhor resultado de uma prova que a gente faça na escola? Qual que é o melhor resultado de uma prova lá de matemática e de português? Qual que é? O que você espera assim? Qual que é o melhor resultado de uma prova de português ou de matemática? 10. Mentira deslavada. Quem sabe 100% de matemática ou de português? E a pessoa se enche o peito. Eu sei, você não sabe 100%, sabe 100% do que foi perguntado. Não sabe algumas coisas e, pior, não sabe o que não sabe. Não tem a mínima noção do que não sabe, porque tudo que perguntaram, só perguntaram a parte que ele sabia. Então ele sai da prova do mesmo tamanho. Está errado isso. Hoje os modernos educadores já falam que não existe isso, né? Ninguém pode ser perfeito na avaliação, nem o professor é perfeito, nem o professor sabe tudo. E a prova tem que fazer parte do nosso processo formativo e mostrar onde a gente pode se desenvolver mais, onde a gente pode crescer mais. Faz muito mais sentido olhar assim. Eu preciso que a prova me mostre aonde eu preciso melhorar. Por isso que não é à toa que uns espíritozinhos parece que caem a dedo na nossa casa, assim, né? Que tem o nosso número, que sabe nos tirar do equilíbrio, do sério, da harmonia, da paz, do que quer que seja nesse sentido. Por quê? Porque essa é a nossa prova. A prova está ali para mostrar o que a gente ainda precisa saber, não o que a gente já sabe fazer. Deus não nos apresenta as nossas provas, a gente não fala mundo de provas, né? Ele não dá as nossas provas para a gente tirar 10. Ele dá as provas para que a gente veja, preciso melhorar nisso daqui, preciso melhorar naquilo ali, e por aí vai. Então, você vê como é um caminho que
tem várias etapas para que funcione. Primeiro eu tenho que estar atento que eu não posso ficar tomando conselho e direção de qualquer um, qualquer blogueiro, qualquer youtuber que manda passar a rasteira na mãe, né? Meu Deus do céu. Não vou aceitar qualquer tipo de direção. Eu quero aceitar um tipo específico de direção. Mas para eu poder acessar esse circuito eu tenho que reconhecer onde eu preciso de ajuda, o que já é às vezes um pouco desagradável. Não é ruim, mas é desagradável reconhecer que eu, sou racista, sexista ainda, intolerante com qualquer assunto que seja. É desagradável você perceber isso em você, ainda que você ainda tem aquele pé meio na lama, naquele assunto específico, que você sente raiva da pessoa quando ela mente, que aquilo, te tira do seu ponto, assim. Não que seja certo mentir, mas por que você fica com raiva de quem mente? O que a tua raiva de quem mente colabora no processo final? É muito melhor ficar tranquilo, que daí você podia até tomar alguma atitude mais equilibrada naquele momento. Não que não, eu faço com meu filho, mas eu estou vendo que você está mentindo para mim, miserável. Se eu estivesse mais tranquilo, talvez eu conseguisse lidar muito melhor com aquela situação, mas como eu me esquentou o sangue, muito melhor não sentir. Mas tem que reconhecer, puxa, eu fico mesmo, né? Meu Deus, não é agradável. Reconhecer que a gente já podia ser melhor em vários aspectos na nossa vida, a gente já devia ser melhor em tantos outros. Então reconhecer. Daí reconhecer ainda não basta, tem que reconhecer e pedir. É isso, né? Quando a gente ora, a gente se dobra, né, ao poder superior. A gente diz, olha, eu sozinho não consigo, eu preciso de alguém mais poderoso que venha me ajudar. Só que essa também é uma conta divina. Divina não é de salsicha, né? Divina é de Deus, né? Conta divina pode ficar estranho, né? Então essa é um circuito divino que a gente tem que entrar também, muito curioso, que Emmanuel destaca para nós no livro Caminho, Verdade e Vida. Diz que com Deus é diferente do que funciona no mundo. No mundo, geralmente, quem é o devedor é quem menos tem, né? O credor já tem mais e ainda tem pessoas que têm menos que devem para ele. Então eu peço um empréstimo para o banco, né? E daí porque eu tenho obviamente mais recurso que o banco, né? Não é assim. Quem deve, eu que estou devendo, tenho menos que o banco. Estou falando de mim, não estou falando do Luciano que podia comprar o banco que ele quisesse, mas eu não. Eu tenho menos que o banco, então eu devo ao banco. O banco tem crédito comigo. Eu acho engraçado, a Érica, minha esposa, né, que trabalha na Receita. Não, a pessoa tem um crédito aqui. Eu falei, eu quero sacar o crédito. Não, o crédito é que ela tem que pagar para nós o negócio. Esse é o crédito. Que a pessoa tem. Que crédito é esse, cara? É crédito maluco que eu tenho que dar dinheiro porque eu tenho um crédito? Mas se ela ficou um crédito lá na Receita para a gente acertar. Ai, que maravilha, então vamos comprar o quê com o crédito? Não, a gente tem que. Porque no nosso mundo é assim, geralmente o credor tem mais que o devedor. Não. No mundo espiritual as coisas funcionam diferente. Aquele que tem mais tem o dever de socorrer o que tem menos. Então o devedor é o que tem mais. O que tem mais é o que deve. É o que tem o dever de socorrer o que tem menos. E daí Emmanuel fala isso e a gente, puxa vida, né? Então eu, quando eu estou em apuros, a espiritualidade tem o dever de vir em meu socorro. Mas é claro que isso é um sistema, né? E quantos outros têm menos que eu, aos quais eu tenho o dever de ir em socorro também?
Então, cada um com seu quinhão de dever no meio desse processo. Mas a espiritualidade tem esse dever de vir em nosso socorro nesse momento. Por isso que pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta vos abrirá. Porque se a gente está precisando, quem tem mais recursos que a gente tem o dever de vir em nosso socorro. Agora, Paulo de Tarso faz a advertência: cuidado com o que a gente anda pedindo por aí. E ele diz, e Emmanuel diz que frequentemente a gente toma essa advertência de Paulo na acepção de não ficar pedindo bobagem para a espiritualidade, coisas que a gente não precisa e coisas que não estão no circuito aí do nosso progresso espiritual. Mas ele diz que tem um outro ponto nessa coisa de ficar pedindo. Porque a gente está pedindo uma coisa que a gente não tem, certo? E às vezes a gente não tem uma determinada coisa por um determinado motivo. E às vezes a gente pede e recebe a coisa e não dá conta depois de lidar com a coisa que a gente achava que era a coisa mais legal do mundo, que a gente mais queria, e daí quando acontece, a gente se perde no meio do caminho. Então é legal a gente não ficar pedindo coisas assim muito específicas, né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem a orientação assim: peça sempre coragem, paciência, resignação, fé. Isso nunca vai te faltar. Sempre vai ser sustentado e daí vai lidar com o problema que tiver no teu caminho, na tua frente. Então, ser manso é deixar-se conduzir pela espiritualidade, reconhecer o que nós precisamos para o nosso caminho, pedir o que nós precisamos do nosso caminho. E aí falta um último elemento ainda nessa conta, que é saber receber o que a espiritualidade nos dá. Tem muitos desdobramentos essa ideia de como a espiritualidade nos responde, mas eu queria trabalhar o mais simples de todos eles, que é o mais frequente. Kardec pergunta: a oração faz uma pessoa melhor? A oração, o ato de orar, faz uma pessoa melhor? Os Espíritos respondem que sim. Porque quando nós oramos, Deus nos envia espíritos que nos assistem, que nos ajudam, que nos auxiliam a superar as dificuldades. Conforme a gente vai conseguindo superar as dificuldades, a gente vai se melhorando nesse caminho, porque eles nos assistem, eles não fazem por nós o trabalho, mas eles nos assistem, nos dão assistência nesse processo. E no Evangelho segundo o Espiritismo isso está muito claro no capítulo Pedi e Obtereis. Como é que funciona essa assistência que os Espíritos nos dão? Via de regra, os Espíritos nos assistem através de ideias que eles nos sugerem. Esse é o grande mecanismo da providência divina para nos auxiliar no caminho. Ideias que os Espíritos nos sugerem. Porque pedindo, Deus faz com que os Espíritos lhes sugiram ideias para poderem se livrar dos males por si mesmos, explicando a eficácia da oração e do pedir e obtereis no Evangelho segundo o Espiritismo. Então são ideias que vêm na nossa cabeça e que os Espíritos nos passam. Agora, e para ouvir essas ideias que eles nos passam? Que eu sempre faço o seguinte exercício. Esse eu faço no grupo de desenvolvimento espiritual, a gente faz esse exercício num dos dias. Vou dar um spoiler aqui para quem participa do grupo de desenvolvimento, quem for participar do grupo de desenvolvimento espiritual. Fiquem bem quietinhos e procurem ouvir todos os sons que existem no nosso ambiente nesse momento, sons mesmo.
gente faz mais longo no grupo, mas aqui não tem tempo. O que vocês ouviram? Me digam aí. Algumas vozes. Cachorro latindo. Eu vi um latido, né? Estava esperando o cachorro latindo. O barulho daí eu também ouço o reator. Eu tenho isso. O ventilador deve ser do projetor. Lá fora, as falas. O que você viu? As falas ali embaixo. Dá para ouvir às vezes até ser feminino, masculino, né? O que mais? Vocês ouviram? Alguém arrastou a cadeira? Os unidos. Isso vem da sua cabeça? Não, tem os ventiladores aqui. Ventilador do computador, ventilador do projetor, que ficam usando constante ter os reatores. Esse aqui não é de reator, né? Mas eu ouço, mesmo lâmpada. Essa é de reator ainda, mas mesmo a lâmpada nova eu ouço também, ela fazendo barulho, eu ouço meio esquisito na minha cabeça. O que mais? Só isso que vocês ouviram? Respiração. Né? Ouvi o relógio, eu ouvi o relógio, mas eu procurei, eu falei, pô, tem um baita de um relógio de ponteira ali, eu fiquei, quer ver? Eu concentro, tenta ouvir o relógio na ponteira agora. Dá para ouvir, não é? Quando você procura, tem gente que pode precisar dar uma olhadinha, uma rolinha de cera, né? Essas coisas também acontecem. Mas o fato é que quando a gente procura um som, Ana Rosa, vou mandar para você lá quem não está ouvindo direito, tá? Pode deixar que a Ana Rosa vai resolver o problema de quem não ouve o relógio tocando. Mas então, quando você procura o som, você ouve. O Luciano falou uma coisa aqui, parem de novo e ouçam o barulho do ar entrando e saindo de vocês. Não precisa nem respirar muito fundo. Quando a gente percebe, quando a gente joga a atenção, a gente ouve. A espiritualidade é a mesma coisa, assim, com uma onda mecânica, não é isso? Isso que eu aprendi no terceirão. Para eu passar no vestibular, tive que estudar muita coisa que eu nunca usei na minha vida, mas agora eu vou usar uma delas. O som é uma onda mecânica que se propaga por um meio material. No nosso caso aqui, o ar, e que impressiona o nosso tímpano. E mesmo assim a gente não ouve o negócio. Imagine perceber ideias que os espíritos nos passam, o quanto a gente deve se qualificar para isso. Não é uma coisa assim que acontece. Se para ouvir o barulho do relógio a gente precisa se esforçar, imagine para a gente começar a prestar atenção nas ideias que os espíritos nos sugerem todos os dias. Existem dois elementos que são essenciais aqui que a gente discute lá no grupo de desenvolvimento espiritual. A atenção. Eu tenho que saber o que eu estou tentando ouvir, que daí eu reconheço. Você só reconhece o que conhece. Essa é uma máxima que a gente usa lá na medicina da família. Você só reconhece o que conhece. Se você não conhece, você não reconhece. Não tem como ver. Então você tem que saber o que você está tentando ouvir. Essa é uma coisa. 2, qual que é o problema? Às vezes, para ouvir, por que vocês não estão mais ouvindo agora o relógio batendo? Por mais que vocês se esforcem, estejam procurando o barulho do relógio nesse momento? Porque não tem silêncio, porque o Marcelo é um barulho desgraçado que nunca para de falar aqui. Então é necessário conseguir fazer silêncio na mente e saber procurar as ideias. É o contrário do estímulo da passividade do movimento mediúnico, assim, que é você não pensar em nada e deixar a rédea totalmente solta. Aqui você está procurando, que nem eu procuro o batimento do relógio, eu estou procurando as ideias que os espíritos podem querer me sugerir nesse momento. E daí talvez eu comece a encontrar uma coisa, outra, e outra, e outra, e assim por diante. Então, se eu quero ser manso e herdar a terra, eu tenho vários passos aí pelo meu caminho. De reconhecer a quem que eu quero dar esse poder de me guiar, porque eu dou o poder. Porque é meu livre-arbítrio e eu dou para quem eu quiser. Se eu quero pegar o meu livre-arbítrio e colocar na mão de uma criança e dizer, olha, você vai ter o poder de me irritar, eu posso fazer isso. Mas ela não pode fazer isso por ela.
É eu que faço isso. Eu pego o meu livre-arbítrio, é meu para fazer o que eu quiser com ele, inclusive dar para outra pessoa mandar em mim. Para o lado bom ou para o lado ruim. Então eu tenho que pensar, peraí, deixa eu pensar para quem que eu vou direcionar. Quem que eu quero ouvir? Quem que eu quero obedecer? Afinal de contas, nesse meu caminho, quero ser manso a quem ou a quê? Se é a espiritualidade superior, eu sei que eu tenho que reconhecer os meus defeitos, pedir a ajuda e estar muito atento às respostas que surgem. E elas surgem a todo momento, todos os dias da nossa vida. E estão lá disponíveis para os que forem mansos. Por isso é uma bem-aventurança a gente ser manso. Que não é qualquer tipo de mansuetude que nós estamos falando nesse momento. É se jogar na mão de Deus mesmo e dizer, olha, eu vou dar o meu melhor e você me ajuda a seguir espalhando bênçãos por onde quer que eu vá, onde quer que me apresente, quem quer que cruze o meu caminho, qualquer situação que surja. Que eu seja um elemento de concórdia, de esperança, de harmonia, de fraternidade, de esclarecimento, e não uma faca cortante, rasgadora, dura, que impõe sofrimento por onde passa, como às vezes acontece nas nossas vidas ainda. Que consigamos ser mansos e nos coloquemos nos amorosos braços orientadores de Deus e desse nosso mentor espiritual, que a nossa caminhada com certeza vai ser mais saudável, mais prazerosa e certamente mais enriquecedora para cada um de nós, e que Deus nos abençoe nessa jornada. Muito obrigado a todos vocês.